dia e vamos seguir o nosso estudo, iniciando esse capítulo, que é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, vamos entrando nele, entendendo primeiro que ele traz muitas passagens do Evangelho. De novo, a preocupação do Cristo em nos preparar para o enfrentamento que teríamos, que temos. O Cristo sabendo quem somos, a condição que estávamos, sabendo das nossas necessidades, da nossa necessidade de enfrentamento, o Cristo sempre nos advertindo dos perigos, dos desafios da estrada. Então, Jesus é aquele irmão mais velho que já fez essa viagem. E o irmão mais velho que já fez essa viagem, ele conhece todos os atalhos, ele conhece todos os caminhos, porque passou. Porque passou, porque vivenciou, porque enfrentou, porque teve que se superar. Então, o propósito dos irmãos mais velhos que vêm até nós nos esclarecer e nos ensinar é nesse sentido. Vale aquela máxima que a gente tem repetido com muita frequência, de que a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Porque essa máxima traz a reflexão exatamente desse auxílio mútuo, dessa colaboração daqueles que estão à frente, que querem auxiliar os que estão na retaguarda. Então, esse propósito de estar sempre mostrando caminhos é um propósito de quem ama, de quem quer o bem. Então, muitas vezes é o papel do educador, do pai, da mãe, do irmão mais velho, do tio, do vizinho, aquele que orienta, aquele que diz, olha, não vá por aí não, porque se você for por aí, você vai cair. E se você cair, você vai se machucar. São conselhos. Muitas vezes a gente precisa fazer, porque a experiência é que nos ensina. A gente tem tantos conselhos, de tantos que nos querem bem e que nos dizem como fazer, mas mesmo assim a gente insiste, porque a gente pensa assim, não, mas comigo vai ser diferente. Então acaba a gente tendo que passar pela experiência. Então, neste capítulo, bem-aventurados os misericordiosos, os que são misericordiosos, Kardec ele compila algumas passagens do Evangelho de Mateus, quando ele diz perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com seus adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, e as máximas de que não julgues para não seres julgados, e que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então a gente vai ver neste capítulo várias passagens do Evangelho, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 18 de Mateus e no capítulo 8 de João. Então, várias passagens do Evangelho que lembram este conjunto que Kardec chama de que bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Então, o tema central é aquilo que a gente estava conversando, Rita, é o dever da misericórdia e a questão do perdão e da indulgência. Kardec comenta os temas desse evangelho que a gente citou, e as instruções dos espíritos são perdão das ofensas, a indulgência, e se é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem e divulgar o mal de outrem. Então, esse é o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Então, vamos seguindo, iniciando esse estudo, observando essas três passagens do Evangelho que falam da necessidade do perdão. Perdoai para que Deus vos perdoe. Então, a primeira passagem está no capítulo 5, que é o Sermão das Bem-aventuranças, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o famoso Sermão do Monte.
Então, esse aqui está no comecinho do Sermão do Monte, que são as 9 bem-aventuranças. Então, ele fala que bem-aventurados aqueles que terão ventura, que terão prosperidade, serão os que são misericordiosos. Porque, tendo essa atitude de misericórdia, obteremos misericórdia. Então, os que são misericordiosos obterão misericórdia. É a síntese, é a reflexão em qual se baseia o nosso São Francisco de Assis, quando ele diz que é perdoando que se é perdoado, é dando que se recebe, é vivendo que se vive. É misericordioso, serão misericordiosos os que são misericordiosos, né? Obterão misericórdia os que são misericordiosos, ou seja, a forma como você trata, a forma como você procede, é a forma como os céus, as leis, os mecanismos das leis reagirão para você. É a lei de causa e efeito. Quem planta flores, colhe flores. Quem joga pedras, recebe pedras. Quem é misericordioso será tratado com misericórdia. Então, é sempre essa relação de causa e efeito, essa lei de causa e efeito, né? Então, isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Ainda dentro desse contexto, no capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus nos ensina que se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. De novo, essa máxima, né? Se você perdoar, o Pai Celestial também te perdoará. Mas se você não perdoar aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Ou seja, eu não posso cobrar do Pai algo que eu não posso dar. Por que eu quero o perdão do Pai das minhas ofensas se eu ainda sou incapaz de perdoar aqueles que estão a caminho conosco? Então, é sempre essa máxima, é sempre a condição do homem que se coloca no centro das atenções. Para mim, eu quero o perdão, eu quero as indulgências, mas eu não sou obrigado a fazer. É sempre aquela questão de dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu quero que me tratem com amor, mas você trata com amor. Eu quero que sejam misericordiosos comigo, mas você é misericordioso? Ou seja, é sempre essa relação. Então, se a gente perdoar aos homens as faltas que porventura façam conosco, isso nos condicionará a sermos merecedores do perdão do Pai. É isso que o Cristo nos ensina, né? E ainda também dentro desse contexto, no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22, Mateus nos diz: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, aquela velha passagem dos 70 vezes 7 vezes. Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Por que ele pergunta até 7 vezes? É uma referência aos dias da semana. 7 dias são os dias da semana. Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, essa passagem, se a gente for observar o contexto dessa pergunta de Pedro,
é que Pedro, aquele apóstolo de um temperamento mais explosivo e que tinha uma contenda com Mateus, que era o apóstolo Levi. Então, o apóstolo Levi era coletor de impostos. Então, como coletor de impostos, ele era um judeu que vivia na mesma região que eles, mas ele era taxado de ter traído o seu povo, porque ele era submisso às leis de Roma. Então, o papel dele era cobrar um imposto dos trabalhadores de uma região conquistada pelo governo de Roma. Então, Mateus, que é o apóstolo Levi, era o coletor de impostos. Então, Pedro, que era pescador, se ele pescasse 100 peixes, ele tinha que destinar, sei lá, 20 peixes para Roma, porque era o coletor de impostos. Era a carga tributária que hoje a gente fala, não é? Então, o povo não gostava de Mateus, porque Mateus era aquele cara que ficava numa sala sob a proteção do Estado romano para cobrar das pessoas o imposto. E muitas vezes a pessoa não tinha o dinheiro para pagar o imposto. E aí ele ameaçava prender, ele ameaçava tomar, ameaçava fazer tudo isso. Jesus, que é esse pastor, ele reuniu todas as ovelhas. E no seu colégio apostólico, ele não trouxe somente os iguais. Ele não trouxe somente os que pensavam da mesma maneira. Assim como as nossas famílias. Nas nossas famílias, a gente não tem somente as pessoas que são iguais a nós. Tem as pessoas que são parecidas com a gente, que sintonizam, formam famílias espirituais através da sintonia. Mas aqui e ali surge no nosso contexto familiar uma alma diferente da nossa. Então, Levi era esse apóstolo que Jesus colocou entre os seus outros apóstolos para dizer, ele também é seu irmão. Apesar de ele estar hoje vivendo uma situação que vocês não gostam, vocês relegam essa situação de coletor de impostos, então ele vai viver entre vocês. Então Pedro não gostava de Levi, não gostava de Mateus, e Mateus ficava ali, aquela situação, eu estou aqui, mas tu lá e eu aqui, né? E numa situação dessa, Levi vai conversar com Jesus e diz que está incomodado com esse temperamento de Pedro. E aí, Jesus diz a Levi, Levi, faça a sua parte. O que é a sua parte? É se arrepender dos seus pecados. E se arrepender dos seus pecados, peça perdão. Mas ele não vai me perdoar. Aí é problema dele. Você arrependeu-se. Você se dirigiu até ele e pediu perdão. O perdão é um prêmio que o outro vai lhe dar, porque ele vai reconhecer o seu arrependimento. Então, Jesus diz isso a Levi. E Levi chega para Pedro e diz, Pedro, me perdoe. É o que muitas vezes acontece conosco. A gente magoado com alguém que reconhece as suas faltas e pede o perdão. A gente vai dar o perdão ou não vai dar o perdão? O perdão é bom para quem? Essa é a minha grande questão. O perdão é bom para quem? A própria expiação entre, vamos dizer, Pedro e Levi, vamos usar ele. Mas é um exemplo. Aí depois Pedro chega para Jesus, que é o terapeuta, é o médico dos médicos, é o mestre dos mestres. Aí diz, Jesus, esse cara que me roubou a vida toda, na cabeça dele, a vida toda que ia me prender, que na véspera de lhe conhecer ele ia tomar meu barco, ia deixar de ter o sustento da minha família. Esse cara que representa Roma é traidor do nosso povo. Esse cara está me pedindo perdão, o que é que eu faço? Aí é o diálogo. Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Quando houver pecado contra mim? Porque na cabeça de Pedro, ele pecou contra ele.
Na cabeça de Pedro, ele não estava ali representando o governo de Roma, que, em tese, tinha uma teoria de recolher impostos. Ele estava fazendo o papel dele. Mas ele achava que ele estava traindo seu povo. Aí Jesus diz: não vos digo que perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, Jesus, conhecendo a nossa condição de pecador, as falhas da nossa trajetória da caminhada, ele menciona a necessidade permanente do perdão, porque a gente é cheio de fio desencapado. É aquela história que eu disse, um fiozinho desencapado aqui, um fiozinho desencapado ali, e um fio desencapado, quando toca no outro, dá um curto-circuito. A gente anda dando choque, porque sempre a gente tem algo que nos lembra uma mágoa, um rancor, uma dificuldade. Então, Jesus introduz esse tema de que os misericordiosos serão os que tratarem com misericórdia. Jesus introduz o tema de que, se não perdoares, também não serás perdoado. E introduz o tema de que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, esse é o contexto do Evangelho, né? Que a gente está estudando hoje, né? Então, Rita pergunta: como é isso? Como é que eu me sinto ao ser magoado? Eu tenho que perdoar? Eu tenho que esquecer? Não é isso a sua indagação? Mas assim, é difícil, porque assim, eu fico pensando, o que é o desejo? É Pedro que cometeu um mal. Quem está errado, né? Aí eu vou perdoar, mas não fui eu que cometi, foi ele. Mas é ele que está errado, ou sou eu que entendeu? Ou não vou perdoar? Veja, Esse. Tudo isso, Rita, o contexto do Evangelho do Cristo, ele é muito amplo, e um ensinamento do Cristo, ele se conecta com o outro. A gente viu nas semanas anteriores que bem-aventurados são os brandos, porque alcançarão e verão a Deus, bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. A gente viu a necessidade de limpar o coração das nossas mazelas. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque verão a Deus. Ou seja, a gente vê todas as virtudes necessitando ser trabalhadas para a gente limpar o homem velho do nosso coração. E essa tratativa da misericórdia, do perdão, da indulgência, é uma virtude que precisa ser trabalhada em nós também. Porque aí Kardec comenta, a misericórdia, o contexto, é o complemento da brandura. Eu sou brando, mas eu olho o outro. Eu tenho misericórdia do outro. Né? Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esta misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação. A gente viu, algumas semanas atrás, daquela história do homem quando passa e faz raca. Não é? Então, quando a gente tem uma mágoa, a gente tem um rancor, a gente tem ódio de um irmão, todas as vezes que essa alma passar por nós, a nossa alma vai vibrar em sentido contrário. E a gente não conhece o que uma vibração fluídica no nosso espírito é capaz de fazer. A gente não sabe a agressão que a gente está se fazendo ao conviver. Sônia me feriu. Mas eu não... Você não feriu, não, tá? Eu estou só dando um exemplo, né? Sônia me feriu. Mas, pelas circunstâncias da minha encarnação, eu tenho que conviver com Sônia. Então, toda vez que eu vejo Sônia, minha alma treme. Toda vez que eu reencontro com aquele meu algoz, o meu coração faz raca. Vira a cabeça e digo raca, que é aquela
o meu espírito, por quê? Porque a minha alma é imperfeita. Eu não estou agindo com a questão de esquecer e perdoar as ofensas. Eu não estou colocando a mão na charrua sem olhar para trás. Eu estou colocando a mão na charrua e fico sempre olhando pelo retrovisor. As mágoas que aquele cidadão fez comigo. Eu sempre coloco mais. Aí eu convivo com Sônia e tal, mas estou prevenido contra ela. Eu sei o que ela me fez, eu sei quem ela é, eu sei o que ela é capaz de fazer. Ou seja, a gente tem sempre um pé atrás, uma prevenção em relação àquele irmão que, porventura, tenha nos perdoado, machucado, tenha intentado contra a nossa moral de alguma forma, né? Então, os esquecimentos das ofensas é próprio da alma elevada. Vê que coisa. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. A gente, quando chega no hospital, o que é que a gente vai encontrar? Doentes. Então, se a gente está num hospital chamado Planeta Terra, aqui está cheio de doentes. Inclusive, o que vos fala. Nós somos almas doentes. Então, é natural que nessa relação existam zonas de conflito. É por isso que é 70 vezes 7 vezes. É por isso que é 70 vezes 7 vezes por dia, como dizia Emmanuel. Né? Então, não tem limite. É um cheque especial sem limite. É a capacidade de perdoar, a capacidade de tolerar, a capacidade de esquecer a dificuldade que o outro faz com a gente. Essa é a condição de uma alma elevada. Aí você diz, eu não sou assim, é porque eu ainda não sou elevado. É aquela história que a gente diz aqui, a gente é perfectível, mas ainda não é perfeito. A gente ainda não é perfeito. Ah, mas eu não sou capaz de perdoar. Conviver já está bom. Beleza, é um degrau. A gente não está dizendo que é para subir todos os degraus de uma vez só. É uma caminhada. É uma jornada que a gente está fazendo. Né? Porque há 10 encarnações atrás, se alguém me ferisse, eu matava. Eu matava. Há 9, eu mandava matar. Há 7, eu dava uma pisa. Há 5, eu mandava dar. Há 4, até hoje eu já... Beleza, está tranquilo, segue adiante. A gente vai chegar na condição de esquecer. Esquecer. E fazer como Cristo fez. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Porque aquele que faz contra a lei vai responder para a lei. Não é isso que a gente estudou aqui no começo? Então, se eu agir com brandura, a lei agirá com brandura contra mim, a favor de mim. Se eu agir com agressividade, a lei vai me responder com agressividade. Então, o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Pode bater. Eu sei que você é capaz disso. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você, porque é isso que você tem. É aquela história de Elias Sobreira, o fundador da campanha do Quilo. Né? Quando chegou na porta para pedir um alimento para alguém, o cara chegou e cuspiu na cara dele. Deu-lhe uma cusparada no rosto. Ele disse, ok, meu irmão, muito obrigado. Isso é o que você tem para mim. Agora, o que é que você tem para os meus assistidos? Ou seja, é a capacidade de assimilar o golpe e estar acima dessa condição. Então, assim é a nossa vida. Em outro momento, se o cara me cuspisse no rosto, eu tirava uma faca, uma espada, um punhal, porque era assim. Era o duelo, eu fui ferido na honra, então eu vou lhe desafiar, porque a minha honra não vai ser desafiada. Né? Então, esse é o homem velho que habita dentro de nós.
Né? Então, quando a gente lê isso, Rita, a gente faz, bicho, puxa vida, como eu estou longe. Como eu estou distante. Porque ainda tem gente que, quando passa por mim, eu faço. Eu vou contigo. Mas, claro, o carnê a gente vai diminuindo, mas não pagou todo, não. Então, na verdade, a gente, quando vai estudando, vai vendo essas coisas, a gente vê o quanto a gente ainda está distante da consolidação de uma alma pura, de uma alma elevada, de uma alma que consegue perdoar, não é? Então, esse sentimento de rancor, esse sentimento de raiva, esse sentimento de ódio, ele é um sentimento denso, que muitas vezes alimenta a cadeia de ódios. Não, alimenta uma cadeia de ódio. A gente, quando estuda e quando vê nas nossas reuniões mediúnicas, a gente se depara com revelações dos mecanismos das leis dos mundos fora da matéria, que é aquela história. Eu desencarnei com ódio de alguém porque alguém me trucidou, matou a minha família, fez isso, aquilo outro. Então eu não consigo esquecer. Eu fico alimentando, eu vou me vingar, eu vou pegar, eu vou trucidar, eu vou encontrar, eu vou fazer acontecer. A gente fica alimentando. Esta energia nos joga para baixo. E como essa energia nos joga para baixo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. O que é isso? É os humildes. É aqueles que limpam o coração e que elevam o seu pensamento fora da região atingida pela densidade fluídica dos pensamentos mais densos. Então, estas almas que conseguem perdoar, que se libertam do ódio, do rancor, da mágoa, elas se elevam. Elas ficam fora da zona de influência do psiquismo mais denso. Então, muitas destas almas, das regiões mais densas, alimentam revoltas múltiplas. Então, tudo no mundo, ele se atrai pela sintonia. Você agrupa almas que são revoltadas, rancorosas, que odeiam, e este ambiente alimenta uma cadeia que influencia a humanidade em sentimentos de revolta, de guerra, de ódio. A Terra, passando por um processo de transição, precisa se libertar dessas energias, porque essas energias puxam a vibração do planeta para baixo. E se o planeta precisa se libertar dessas energias. É por isso que se usa a expressão de que os porões estão abertos. Os porões estão abertos. Os porões estão abertos exatamente liberando essas almas que estão com esse psiquismo de culpa, de revolta, de ódio, de rancor. É o que a gente assiste. Porque estão vindo querendo se livrar. Você não sabe o que ele fez. Hã? Não, são grupos. Rita, estamos há 7.000 anos de civilização. Ao longo desses 7.000 anos, o que é que a humanidade assistiu? Guerra, traição, rancor, morte, pancada, violência, conquistas sanguinolentas. É isso. E determinadas regiões têm um psiquismo acumulado. A Europa, aquela região do Irã, que era o Império Persa, não sei quantas lutas sanguinolentas, conquistas, os impérios mongóis, Gengis Khan, Ciro, Dário, Alexandre da Macedônia. Essas conquistas foram feitas com o quê? Com flores, guerra, sangue, espada, matança, violência, traição. O palco da Europa, o velho mundo, assistiu tudo isso. Cruzadas, matanças em nome de Deus. Então, o mundo tem esse psiquismo doentio que se retroalimenta. Por isso que
a cruz do Cristo veio para as Américas, veio para o Brasil. Para quê? Porque era uma terra virgem. Não estava poluída por aquele ambiente. Então, às vezes, por exemplo, às vezes você está num ambiente tão problemático, cheio de confusão, de guerra, de briga, de discussão, que você vai. Eu preciso respirar. Porque o psiquismo está tão denso que você sai. Você vai para a beira da praia, você vai caminhar, você vai caminhar 5 quilômetros, 10, 20, vai dar uma corrida para gastar essas energias para sair desse psiquismo. Então, muitas vezes é isso. A gente estava estudando ontem o capítulo de Obreiros da Vida Eterna, o fogo purificador, que nas regiões espirituais, de vez em quando, passa um fogo incinerador, incinerando as energias densas. Então, o psiquismo é tão pesado que, de tempos em tempos, é a providência da prefeitura que manda podar as árvores, limpar os canais, do ponto de vista da matéria. Do ponto de vista espiritual, tem a incineração das energias mais densas, que são as emanações mentais de todas as populações desencarnadas e encarnadas. Então, isso forma as egrégoras, isso forma a psicosfera, que a gente já estudou tudo isso. E como é que você limpa essa psicosfera? Elevando o seu patamar vibratório. Como é que você limpa isso? Tomando um passe, mantendo o ambiente elevado, com palavras saudáveis, edificantes, conversas aprumadas. Isso você melhora a vibração. Então, o contexto do perdão passa por aí. Eu não posso alimentar a mágoa, porque a mágoa cria no meu coração uma nódoa. Vocês lembram de nódoa de roupa? Quando a gente pega um azeite, uma manteiga, alguma coisa que cai na camisa, não fica com a nódoa. Antigamente, a camisa é nódoa. Como é que tira nódoa? Não tira. Só com o tempo é que você consegue um produto para tirar. E a nódoa do coração? A nódoa do coração é a mágoa. É a historinha do cachorro de Chico, da cachorra de Chico, de Baleia. Chico ficou magoado com a irmã, porque a irmã mandou sacrificar a baleia quando ele estava hospitalizado. E aquela mágoa criou uma nódoa no coração de Chico, na alma de Chico. A irmã chegou lá, perdoe. Como é que eu perdoe? Deu um presente a ela. Compra uma máquina de costura que ela quer de presente de aniversário. Mas vou gastar 3 meses lá. Gaste. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Quando você tem uma atitude de amor, aquilo sobrepõe, dilui aquela mágoa que está no seu coração. É a misericórdia, é a necessidade do perdão, né? O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Eu fico acima. O cabo fica me xingando, me agredindo, tramando contra mim, mas tudo bem, eu estou aqui. Pode ir. Né? Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade cheia de fé, a outra é calma, toda mansidão e caridade. As vibrações são diferentes. Né? Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Ainda somos assim. Eu nunca vou perdoar esse cidadão. O que ele me fez é impagável. Porque o que ele me fez agrediu a mim, a minha família, a minha honra, o meu cartaz, a minha moralidade. Eu nunca perdoarei esse cidadão ou essa cidadã. A gente tem essas pessoas que cruzam o nosso caminho. Eu não quero nem considerar o que foi que eu fiz com ele para estar merecendo esse tratamento. Eu não quero nem considerar isso. Então, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas faltas se não perdoa dos outros? Aquela velha máxima, dando que se recebe. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É um cheque especial ilimitado. Porque todo dia uma alma que não conhece a luz vai atentar contra a sua luminosidade.
todos os dias vão encontrar uma brecha de atentar. Mas, rapaz, eu estava tão quietinho aqui. Aí tu vem me tentar? Vem. Porque a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Mas a alegria dos infernos é atentar contra o céu. É o contrário da lei. A alegria dos céus é ajudar os infernos. A alegria da luz é acabar com as sombras. Mas a alegria das sombras é destruir a luz. É o Armagedon. É a batalha do bem contra o mal. Onde você está situado? Onde você está assim? Pare aí. Não, veja, eu quando era menino, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, João vai se lembrar do que eu vou falar. Antigamente a gente tinha as peladas, né? As peladas, os rachões, as partidas de futebol. Aí a gente, menino, entrava, chegava na rua, que a gente jogava na rua. Aí tinha um time de camisa e um time sem camisa. Eu, gordinho, só queria jogar de camisa, que eu ficava com vergonha de tirar a camisa. São os nossos traumas, né? Então, jogava um time contra outro time, com barrinha de pedra no meio da rua, rua de areia. Normalmente as ruas não eram calçadas, a gente jogava nas ruas de areia. E aí era o dono da bola que armava o time, o outro dono da outra rua, era as brincadeiras. Aí você chegava no meio da partida, aí, ó, vamos entrar um para cada lado, não tinha esse negócio? Né? Vamos jogar um de cada lado, entra um em cada time. Aí a gente entrava e fazia, para que lado eu boto? Lembra dessa expressão clássica? Para que lado eu boto é para perguntar em que time eu jogo. Fazendo gol para lá ou fazendo gol para cá. Para que lado eu boto? Eu boto, eu faço gol. Para que lado eu faço gol? Eu faço gol para lá. O outro faz gol para cá. Então entra um em cada time para ficar equilibrado. Para que lado nós jogamos? É uma partida de futebol. É uma contenda que está em curso. Para que lado eu jogo? Qual é o time que eu estou jogando? É o time do Cristo? Ou é o time contra o Cristo? Qual é a cor da minha camisa? Qual é a cor do meu fardamento? Então, o meu time eu escalo todos os dias. Porque todo dia o time do Cristo entra em campo. Todas as oportunidades o time do Cristo entra em campo. E o objetivo, neste capítulo, é perdoar 70 vezes, 7 vezes por dia. Porque todo dia vai ter esse objetivo. O gol vai ser o perdão. No outro dia, o gol vai ser a humildade. No outro dia, o gol vai ser a misericórdia. O gol vai ser a indulgência. Cada dia o time do Cristo tem um objetivo para moldar esta alma que somos imperfeitas, mas que daqui a pouco estaremos no reflexo da luz, sem nem notar que estamos fazendo bem. Porque hoje a gente contabiliza o bem que a gente faz. Mas ontem me agrediram e eu perdoei. Mas ontem fulano disse isso e eu nem notei. Mas ontem Beltrana me agrediu e eu me calei. Ou seja, a gente contabiliza as oportunidades que a gente tem de ser útil e de servir ao Cristo. Mas com repetir dessas atitudes e dessas atividades, o nosso proceder é automático. É automático. É por isso que, às vezes, a gente, numa força de expressão, diz Jesus não perdoa. Aí a gente diz, como assim Jesus não perdoa? Isso é porque Jesus não se ofende. Então, para perdoar, eu preciso me ofender. Se ele não se ofende, porque ele já sabe que dali só sai jabuticaba, só nasce no pé de jabuticaba, então está tudo certo. Ele não vai ficar chateado porque nasceu uma manga do pé de manga. Porque a lei é que do pé de manga nasce a manga. Não nasce outra coisa. Então, quando a gente sabe disso, a gente já fica mais atento quanto às circunstâncias, né? Há, porém, duas maneiras de perdoar bem diferentes. De perdoar uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza
ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes. Ele faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão do ofensor. Não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, vocês vejam, uma coisa é a gente perdoar sem nem falar, sem nem agredir o outro, sem nem tocar o outro. Não, deixa isso para lá. Outra coisa é você exigir condições. Eu lhe perdoo, mas você vai ter que fazer isso, aquilo outro. E depois você divulgar. Sai dizendo aos quatro cantos que fez isso, que fez aquilo outro. Então, tudo bem que é um processo de evolução. Você não consegue ainda fazer 100%, faça 60%, 40%, 30%. Então é aquela história. Qual é a média? A média não é 10 ainda. A média é 7. Se você já está fazendo 5, você vá, mas você está em recuperação. Faça melhor mais na frente. Então é um processo de aprendizado. Né? Então, essa maneira de você perdoar verdadeiramente, de alma, de coração, meu irmão, esqueça isso. Esqueça o que você fez. Esqueça, porque o perdão, Rita, só para arrematar aquele pensamento, quem foi que agrediu, foi esse ou foi aquele. O perdão, quando ele é esquecido, quando você sofre uma ofensa e que você apaga do coração, você tira aquilo da sua vida. Você tira aquela lembrança. Há algumas passagens de relatos no mundo espiritual que a alma, quando se lembra do que fez, das culpas, dos remorsos, das dores, ela puxa para baixo a sua vibração. Naquele livro Voltei, os espíritos estão atravessando uma ponte para chegar em determinada região e naquela fila, transportada por Dr. Bezerra de Menezes e outros colaboradores, tinha alma que dizia: mas, Dr. Bezerra, eu fui um assassino. E esqueça! Ficou para trás. Ficou para trás. Porque se você fica puxando para baixo o que você fez, o que deixou de fazer, vai puxar o seu pensamento para baixo. A energia vai para baixo. Então, para cima, perdão, esquecimento, renúncia, vai para frente. Esse é o ponto. Então, o perdão é essa capacidade de você tirar do seu coração. Tirar do seu coração. Ah, fulano me tratou dessa maneira, eu não consigo esquecer. Esqueça. Passe por cima. Vire a página. Encerra o ciclo. Converse outra coisa. Não converse mais isso, não. Passou. É aquela história do almoço de domingo, que todo mundo está reunido no almoço. Aí lá daqui a pouco alguém chega e fala: você está lembrado que naquele dia você fez de mim? Pronto. O fiozinho desencapado que a pessoa lembrou e pronto. Quando pega aquilo ali, aí acende a chama. Acende a chama. Você não sabe o tamanho da mágoa, você não sabe o tamanho a dimensão da dor que a outra alma carrega. Você não sabe o que você, porventura, tenha feito a ela. Você não sabe a necessidade que você tem de fazer o bem. Então é aquela máxima: o que não mata engorda. Então o que não espia prova. Se eu não estou espiando, eu estou provando a minha capacidade de ser bom. Eu estou evoluindo, eu estou tentando seguir o Cristo. Né? Então, essas máximas do Evangelho são desafiadoras. Quando Cristo nos convida, em bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia.
Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoar, o vosso Pai também não vos perdoará. Então, se você pecou contra o irmão, quantas vezes tem que perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, perdão ilimitado. Essa é a condição de que perdoai para que Deus nos perdoe. Né? É um desafio, mas é o processo que a gente começa a compreender como o Evangelho do Cristo se encadeia. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ou seja, estamos lapidando este tesouro que somos todos nós. Então, vamos trabalhando nesse sentido. Então, por aqui a gente encerra esse capítulo de perdoai para que Deus vos perdoe, e na próxima semana a gente entra com reconciliação com os adversários. É tudo dentro do contexto. Então, é aquela história. Reconciliai o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz não te entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houveres pago o último ceitil. Então, estamos todos a caminho. No nosso contexto, tem um bocado de devedor, de pagador, tem um bocado de gente. Então, vamos aproveitar a oportunidade de reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com eles. Na próxima semana, a gente aprofunda mais um pouco sobre esse tema. Obrigado, João. Ele fala, quer dizer, ele não fala nessa estrutura, mas ele diz dentro da missão. Ok. E assim, por que, vou falar na questão do pecado, ele fala da missão. Por que te ofender esse campo? Aí tu leva para tirar para cá. O que é aquilo que aquela pessoa diz? Aquilo disparou que gatilho dentro de você? Exato. Então, assim, a mágoa. Aquela mágoa, de repente, acentua algo que em você é muito precioso. Então, é o orgulho, é a vaidade, é o orgulho ferido, não sei, a traição. Em algum lugar você já foi mexido naquilo, então a alma comprometida. Então, agora, o caldo que somos nós, somos cheios de velhos hábitos e de suscetibilidades. Então, onde for, vai tocar em algum fio desencapado. Vai ferir alguma suscetibilidade. Então, o desafio é ser puro. E puro é nenhuma influência da matéria. O que é ser espírito puro? É um espírito que não tem nenhuma, não é uma, é nenhuma influência da matéria. Ou seja, nada me perturbe, nada me alcance. Só Deus é o bastante. Teresa de Ávila, nada me perturbe. Aquela musiquinha que eu botei no grupinho da gente. Nada me perturbe, Eu não tenho influência da matéria. Porque, para mim, Deus é o bastante. Então, eu direcionei o meu olhar. Ser espírito puro é isso. É ir conquistando essas virtudes, né? Quem? Eu não conheço. Olha os rótulos. Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus. Veja, os trabalhadores do Cristo, Rita, eles estão em toda parte. Os trabalhadores do Cristo estão em toda parte.